O ciclo do ouro. Depois da restauração do reino ocorrido em 1640 por conta do golpe de Dom João IV, a Espanha, não aceitando a perda do reino, entrou em guerra com Portugal que durou 28 anos, até 1668, quando se assinou o Tratado de Lisboa, com o reconhecimento da independência de Portugal, o que colocou fim aos embargos e bloqueios, e é dentro desse contexto em que se descobre nos últimos anos do século XVII, grandes aluviões de ouro da região de Minas Gerais. A descoberta do ouro em quantidade se deu pelos bandeirantes paulistas em 1697 nos sertões de Taubaté, em 1719 no Mato Grosso e em 1725 na Vila Boa de Goiás, provocando o deslocamento de muitos aventureiros vindos em grande número de Portugal e também de todas as regiões brasileiras, principalmente do Nordeste, que agora estava empobrecido pela decadência dos engenhos, passando a ser chamados de emboabas. Como esperado, essa presença provocou atritos e disputas pelas posses das jazidas, pois a quantidade de aventureiros era tão grande que se equiparava em número com a população dos bandeirantes. Assim, houve aumento de crimes e a desordem se instalou, tornando-se um caos. Por consequência, os plantios de cana, lavouras e cidades foram abandonados, fazendo aumentar os preços, índios sendo mortos e toda sorte de desordem social. Desta situação nasceu uma revolta dos paulistas liderada por Borba Gato, junto com os índios, contra os emboabas para expulsá-los da região. Desse primeiro confronto os paulistas foram derrotados, mas novos combates se seguiram perdendo novamente, de tal forma que a chamada Guerra dos Emboabas durou de 1707 a 1709, quando houve a última derrotada em Minas no Rio das Mortes, o que fez com que muitos dos bandeirantes migrassem para o oeste, onde mais tarde descobriram ouro na região onde se situa o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e outros indo para a Bahia, também descobriram muitas jazidas. A descoberta de ouro em 1718 no Mato Grosso na região da hoje Cuiabá, assim como em 1725 em Goiás, encorajavam a ir ainda mais fundo, de modo que adentraram até o atual estado de Rondônia. O ouro que inicialmente era obtido pela busca na superfície dos leitos dos rios, aluvião, após esgotados passariam a exigir outras técnicas, o que fez com que os garimpeiros ficassem mais tempo nos locais, fundando novas vilas, como por exemplo, São João del Rei, Mariana, Vila Rica, Ouro Preto, Sabará, Ribeirão do Carmo. Com toda essa riqueza, o Brasil atraiu muitos portugueses de modo que a população de 300 mil habitantes estimada em 1690, passou para 3 milhões 100 anos depois, o que fez com que consolidasse um mercado interno, o que tornaria o Brasil não uma simples colônia, mas sim um país próprio, com aspirações de liberdade. Outro fato relevante foi a instituição da língua portuguesa como idioma nacional, pois ainda se falava em muitos lugares o tupi. As cidades mineiras que tinham ouro prosperaram, fazendo surgir uma sociedade mais refinada na medida em que acolheu pessoas de formação como artesãos, artistas, poetas, músicos, comerciantes, militares, profissionais especializados em mineração e uma classe intelectual resultante de famílias abastadas que enviavam seus filhos para estudarem na Europa e, ao retornarem, vinham com visões de mundo diferentes, com ideais iluministas e ideias libertadoras, com a inspiração do neoclassicismo como movimento cultural nas artes e nas culturas. Destaca-se a Casa da Ópera de Vila Rica, Teatro Municipal de Ouro Preto, sendo o teatro mais antigo em funcionamento das Américas. Foi construído em 1770. Ver link acima. Outras obras marcam a exuberância cultural desta época, tendo sido criadas grandes e importantes obras de escultura e da arquitetura barroca do Brasil colonial, destacando o maior representante do barroco mineiro Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, sendo conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas que eternizaram a atmosfera daqueles tempos. No meio intelectual da literatura destacam-se Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga e Manuel Inácio da Silva Alvarenga, Inácio José de Alvarenga Peixoto, grandes poetas e escritores do arcadismo, que viriam se tornar líderes do movimento da Inconfidência Mineira que veremos adiante. A exploração do ouro foi tão intensa que no fim do século XVIII a maioria das minas havia esgotado, fazendo com que parte da população mineira migrasse rumo à capitania do Rio, ocupando-se de fazendas para a produção de lavoura de alimentos e da introdução do café, assim como para o Planalto Central para atividades pecuárias. Os que permaneceram em Minas Gerais também passaram a se dedicar à agropecuária,
enquanto que o Nordeste continuou com cultura da cana-de-açúcar, assim como o cultivo do algodão, sendo atividades econômicas sem a capacidade de dar sustentação econômica significativa. Este estado de empobrecimento fez gerar uma crise econômica que durou até o início do ciclo do café, em meados do século XIX. No entanto, Portugal, dependente dos produtos brasileiros, sobretaxava a produção de forma a intensificar ainda mais o descontentamento dos produtores, agora com um sentimento de maior identidade nacional, ainda que adormecido, mas pronto para acordar.